O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos, e com o mesmo valor ele repete para a gente hoje, portanto, essa palavra é para nós hoje. Mas vamos lá, no que Jesus disse. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com o que tornaremos a salgá-lo? Ele não servirá mais para nada, senão para ser jogado fora e pisado pelas pessoas. Vocês são a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. E ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro no teto, onde ela brilha para todos os que estão naquele ambiente. Assim também, brilhe a luz de vocês diante das pessoas, para que elas vejam as boas obras que vocês fazem e louvem o Pai de vocês, que está nos céus. Inspirados por esse texto do Evangelho de Mateus, que continua o Sermão da Montanha, com o profeta Isaías, com Paulo escrevendo aos Coríntios, primeira e segunda leitura, e com a beleza do Salmo 111, que nos trouxe hoje essa pérola: uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Nos é dada a palavra de nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Inspirados em Mateus, que aliás vai nos acompanhar agora por alguns domingos, desenvolvendo o tema do Sermão da Montanha. Semana passada nós tivemos as bem-aventuranças, lembram? Os critérios de felicidade no reino. E o texto agora, imediatamente seguinte, nos orienta, nos chama, nos compromete a sermos sal e luz. Em outro momento no Evangelho, no mesmo Evangelho de Mateus, Jesus nos dirá também que nós somos fermento. Olha que bacana. Nós tomamos o profeta Isaías com a lição que nos traz hoje, lembrando que devemos repartir o pão, devemos acolher, que não devemos desprezar o necessitado. O profeta Isaías retoma, lembrando num momento bem crítico da história do povo de Israel. Eles próprios estão absolutamente necessitados, estão no exílio, cheios de todo tipo de privação. E ainda assim o profeta lembra: reparte o pão, acolhe e não desprezes a dor do outro. É um dos valores mais característicos dos povos semíticos. Que povos são esses? Os povos que vivem nas áreas de deserto no Oriente Médio. O dever da hospitalidade. Aquele povo é interessante, né? Porque eles gostam de uma encrenca, de uma briga, de uma guerra. Volta e meia estão guerreando ainda hoje. Imagina naquele tempo. Mas mesmo no momento de guerra e de conflito, se eles entenderem que a hospitalidade é maior do que a causa pela qual estão guerreando, eles param a guerra. Um exemplo bem típico, eu não me lembro o ano agora e não preparei para falar isso, está me vindo no cabeção. O que aconteceu com o presidente do Egito, se não me engano foi em 68, Anwar Sadat, e o Shah do Irã, que foi expulso pela Revolução Islâmica.
Estavam em guerra o Irã e o Egito, e mesmo assim Anwar Sadat acolheu o Shah Mohammad Reza Pahlavi, que estava em fuga para os Estados Unidos. E o acolheu dizendo que não deixaria de ser hospitaleiro mesmo com aquele inimigo de fígado. Estou trazendo esse episódio só para ilustrar esse valor que o profeta Isaías relembrou para o seu povo. O povo está no exílio, cheio de todo tipo de privações, mas mesmo assim não abra mão. Isso tem consequências? Claro que tem. O Senhor te atenderá na invocação, os instrumentos de opressão serão destruídos, tu vais deixar os teus hábitos autoritários, a tua linguagem maldosa. Olha que bacana. Ou seja, a gente vai se educando, se burilando, melhorando no caminho do Senhor. É isso. E o profeta diz mais: mesmo que haja momentos de sombra, de obscuridade na tua vida, a tua vida vai brilhar. Ou seja, a luz será sempre vencedora. E a gente toma então Paulo escrevendo aos Coríntios, os alertas que ele faz naquele tempo para aquele povo, que estava também numa espécie de crise, porque a comunidade era muito pungente, muito dinâmica, mas estava se dividindo entre os pregadores. Quem lembra ainda da leitura de domingo passado, deve lembrar que Paulo os alertou que não é importante se é Paulo, se é Pedro, se é Apolo que estão pregando. O importante é a mensagem. E Paulo volta a lembrar isso. E ele diz mais: eu estive aí entre vocês, com fraqueza e com receio e com tremor. E Paulo fala da sabedoria de Deus. Não é com discursos persuasivos. É a sabedoria de Deus. Isso nos leva a concluir que a mensagem é sempre maior do que o mensageiro. Isso é evidente em qualquer ramo da sabedoria humana e da sabedoria divina. E Paulo diz isso para quê? Para que a demonstração que aconteça em nossa vida seja feita pelo poder do Espírito, para que a nossa fé se baseie no poder de Deus. E conclui o apóstolo, não na sabedoria humana. E com isso Paulo não está abstraindo o saber acadêmico, a ciência. Pelo contrário, Paulo usa a sua própria formação acadêmica em sua defesa, quando ele lembra que ele é judeu e que foi formado na melhor escola da época, a escola de Gamaliel. Então Paulo não deixa de reconhecer as capacitações humanas, que são importantes. Mas ele lembra que o fundamental é a sabedoria divina. Não é pela coleção de títulos acadêmicos que a gente vai para o céu. A gente vai para o céu pela coleção de boas obras. A gente não vai para o céu pela quantidade de vezes que vem à missa, não. Se a missa não me estimular nas boas obras, a gente leva um compromisso daqui. E aqui nós temos então a mensagem: vocês são sal e luz. E isso basta. Não precisamos desenvolver muito esse tema, não. Basta lembrar aquilo que Jesus diz, concluindo a beleza desse texto: que a luz de vocês brilhe, para que todos vejam as boas obras de vocês e louvem
o Pai de vocês que está nos céus. A forma como as pessoas me veem, a minha vida, estou falando de mim agora, tá? No meu dia a dia, não é uma vida próxima da igreja. Próxima que eu digo é no serviço de padre, né? Atendendo as pessoas, etc. O meu povo é outro. E a minha pergunta é sempre essa: será que nos atendimentos que eu faço, eu demonstro que vale a pena buscar uma vida diferente? E olha que eu não faço catequese, não faço pregação religiosa no meu trabalho. A gente fala, é claro, de Deus, de um poder superior, tudo isso. Mas essa mesma pergunta pode ser feita para todos nós. Porque o que nos une é o batismo. É claro que temos encargos e responsabilidades diferentes, mas o batismo nos une. E é pelo batismo, por nossa adesão ao projeto de Jesus Cristo, que nós somos chamados de sal e luz, e que nós temos o compromisso de testemunhar a nossa fé na vida que a gente vive. E daí a gente vai saborear a beleza da poesia bíblica no salmo que nós ouvimos. O teu coração está tranquilo. A tranquilidade aqui não é aquela coisa modorrenta de que não acontece nada. Mesmo nos desafios, mesmo nas dificuldades, como nos lembrou Isaías, nada tema. Permanece para sempre o bem que tu fizesse. Nós somos tão negativos, né? E esse ensinamento é muito bom para quem gosta de criticar, fala mal, mas não apresenta alternativa, critica a ausência do outro, mas também não se faz presente, reclama de não sei quem, mas não reclama de si próprio, vê defeito em tudo, menos os seus, resolve os problemas do mundo todo, até a guerra da Rússia e da Ucrânia, só não resolve a guerrinha própria. É gozado isso, né? É interessante isso. Então que nós aprendamos, queridos irmãos e irmãs, a perceber sim a luz. Cá entre nós, a luz que você tem. Ninguém é tão cacareco que não tenha uma luzinha. Como também ninguém é tão flamejante do fogo do Espírito que não tenha nada para melhorar. Alguma coisinha, que seja. E permanecerá então para sempre. Para sempre aqui não é durante o tempo da nossa vida não, gente. Para sempre aqui é para a eternidade. Os planos de Deus não são para a quantidade de anos que a gente vive a vida. Os planos de Deus são para a eternidade. E é isso que a palavra de Deus nos mostra. E é por isso que nós estamos aqui.